Cristal enfrenta o Doutor Destino. Esse é o momento que você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ajudar esse canal a continuar produzindo vídeos. Quando você deixa de curtir, quando você não se inscreve, não fala para os seus conhecidos que esse canal existe, pede para eles se inscreverem, a gente não consegue gravar os vídeos. A gente fica triste. Então deixa a gente feliz e faça isso. Episódio de hoje. Cristal enfrenta o Doutor Destino. Estamos falando aqui de uma história publicada em 1981 na revista Dazzler, que é a revista original da Cristal. Dazzler é deslumbrante, em inglês é o nome da personagem, originalmente. A terceira edição da sua revista trouxe na capa o Doutor Destino. Essa história foi publicada em 1982 aqui no Brasil, no Almanaque do Capitão América. Então a gente vê na capa, a Cristal aparece. Pelo menos ali tem o som e a luz de cristal, ela está ali no cantinho, ali, dividindo a capa com o Capitão América, que é a revista dele, afinal de contas, e ali embaixo com o Punho de Ferro e o Shang-Chi, mestre do Kung Fu, que aparecem juntos nessa história. Os dois realmente eles se encontraram. Bem, aí como é que a história começa aqui? Temos aqui uma página de capa inteira, um quadro de página inteira, na qual a Cristal aparece ali, criando todos os seus efeitos luminosos, e uma máquina que parece ali que está ou disparando alguma coisa contra ela, ou está assim monitorando ali os seus poderes. O título da história que aparece no rodapé ali, The Jewels of Doom, as joias do destino, ou as joias da condenação, que essa palavra Doom, na verdade, ela significa condenação. Mas aqui no Brasil, o Dr. Doom, o Dr. Doom foi traduzido para Doutor Destino, que na verdade seria Doutor Condenação. A Cristal ela está no prédio do Quarteto Fantástico, edifício Baxter. O Sr. Fantástico está fazendo alguns testes para compreender os poderes da Cristal, como eles funcionam, quais são os seus limites. Enquanto isso, Tocha Humana está ali, quer dizer, em um local fechado, voando em chamas. O Coisa está carregando algum equipamento pesado e a Mulher Invisível está lendo os jornais. Depois ali de uma pequena confusão entre a Cristal e o Coisa, na hora que a Mulher Invisível vai recolher o jornal caído do chão, ela vê uma notícia ali de que as joias do Doutor Destino elas vão ser exibidas publicamente nas Nações Unidas. E aqui é a nossa deixa para falar sobre o Doutor Destino. O Doutor Destino foi criado em 1962. Ele apareceu na quinta edição da revista do Quarteto Fantástico. Então, assim, ele foi um dos primeiros vilões a aparecerem nas histórias do Quarteto Fantástico. Inicialmente ele sequestrou a Mulher Invisível. Mulher Invisível, como as personagens femininas inicialmente faziam, o papel delas era ficar em perigo, para que os homens fossem salvá-las. Então, mesmo ela tendo superpoderes, ela acabava, na maior parte das histórias inicialmente, sendo a mocinha em perigo. E aí o resto do grupo tinha que salvá-la. Na verdade, assim, os seus poderes também eram limitados, o que mostrava a discriminação também dos poderes do grupo. O Senhor Fantástico conseguia se esticar, o Coisa era super forte, o Tocha Humana se inflamava, e a Mulher Invisível só ficava invisível no começo. O poder de criar campos de força veio depois. Inicialmente ela só desaparecia. Então era um poder para se esconder. E aí nessa história, esse Doutor Destino aparece, sequestra e usa ela para atrair o resto do Quarteto Fantástico. O nome da história é Fantastic Four in Prisoners of Dr. Doom, os prisioneiros do Doutor Destino. Então Doom, na verdade seria Doutor, literalmente, Doutor Condenação. Mas
Os tradutores acharam que o nome ia pegar bem e resolveram batizar aqui no Brasil de Doutor Destino. E assim ficou aqui. Inicialmente, assim, a caracterização do Doutor Destino era um pouco diferente da atual. A gente vê aqui o Doutor Destino ilustrado pelo rei Jack Kirby, né? Ele aparece como um vilão meio corcunda, né? Tá inclinado ali, né? Isso também faz referência a alguns vilões do cinema, isso coisas de filme de terror também, né? Você tinha assim, né, cientistas, né, do mal ali, né? Também parece que a deformidade física, né, era um sinal da sua malignidade, né? Também é uma certa forma de preconceito. Aí o Dr. Destino está jogando um xadrez ali com peças que são o próprio Quarteto Fantástico, e tem alguns livros ali, a gente vê ciência e feitiçaria, demônios, né? Então é um cara que mexe com magia e ciência ao mesmo tempo, né? Então o Doutor Destino é apresentado logo na primeira página da história. Aí ele pega um helicóptero, né, e vai até Nova York para poder sequestrar a Mulher Invisível. Essa é a aparição dele, a estreia dele. E nessa história, nessa primeira história, nós já ficamos sabendo que o Senhor Fantástico e o Doutor Destino se conhecem. Na hora que o helicóptero do Doutor Destino aparece no edifício Baxter, sobrevoando o edifício Baxter, o Reed Richards, ele reconhece a voz. Como é bom, né? Lembrança sonora, né, desse pessoal. Ele reconhece essa voz como sendo de um colega dele da universidade, né? Um colega estranho, Victor Von Doom, que gostava de magia negra, né? Então, uma vez ele fez um experimento para contatar um outro mundo, né? Um outro mundo. Esse experimento deu errado, acabou explodindo o laboratório e esse acidente ele feriu o rosto do Victor Von Doom. Além disso, o reitor da universidade expulsou o Victor Von Doom, né, depois desse desastre aí. E aí ele sumiu, né, o Reed nunca mais ouviu falar dele, só sabia que ele havia ido para o Tibete, né, para aprender segredos de magia negra. Então, que é claro, né, tipo, você quer aprender segredos de magia negra, que você faz uma viagem para o Tibete, né, isso que mostra o profundo conhecimento geográfico, né, dos roteiristas, nesse caso aqui, Stan Lee. Então essa aqui é a estreia do Doutor Destino nas páginas do Fantástico, né? Era um conhecido, é uma pessoa do passado do Reed Richards, tinha uma ligação com ele, e era um cara que mexia tanto com magia quanto ciência. Nessa primeira história, o Doutor Destino de helicóptero, com seu helicóptero, leva o Quarteto Fantástico até o seu castelo na Latvéria, um país fictício, tá? Que é situado, né, pelo Stan Lee no sul da Alemanha, né? Fala que é nos Alpes Bavarianos. Então, entre a Alemanha e a Suíça tem a Latvéria, pelo menos no universo Marvel. Nessa história, o Doutor Destino, que ele faz, usando a Mulher Invisível como refém, que ele manda o Quarteto Fantástico para o passado em busca de algumas joias. Isso tem a ver com essa história da Cristal, tá? Uma das joias que ele quer é realmente uma joia que pertenceu ao Mago Merlin, do Rei Arthur. Só que o Quarteto Fantástico acaba enganando, o Doutor Destino não traz as joias que ele quer, né? Ele tenta matar o Quarteto Fantástico, né? Mas o quarteto consegue se livrar, e aí o Doutor Destino acaba em fuga da sua fortaleza. Inicialmente, assim, o Doutor Destino ele usa uma mochila foguete para conseguir voar. E aí ele consegue escapar. Essa mochila é tão eficiente, né, que ele consegue chegar a uma altura que o Tocha Humana não alcança, né? O Tocha Humana, ele, né, a determinada altura e as suas chamas se extinguem. O que significa também que o Doutor Destino, além disso, ele tem a sua armadura tem oxigênio, né, para conseguir sobreviver. Bem, aí a partir dessa estreia, né, depois dessa fuga, o Doutor Destino ele retorna. Ele retorna e começa a se tornar uma figura frequente nas histórias do Doutor Fantástico. Na sua segunda aparição, ainda no mesmo ano, de 62, né, na sexta edição do Quarteto Fantástico, ele já se une
com o Namor, o Príncipe Submarino, que inicialmente era um vilão, né? O Tocha Humana o encontrou e aí assim, acabou dando um azar de despertou um inimigo, porque o Príncipe Submarino descobriu que a Atlântida tinha sido destruída e ele resolveu se vingar da humanidade e o Quarteto Fantástico virou seu alvo principal. Nessa história, o Dr. Destino ele descobre que ele e o Namor têm alguma coisa em comum ali e eles se unem. Né? Aí você vê que entre uma edição e outra, o visual do Dr. Destino já mudou. Então ele deixa de ser corcunda ali, né? Ou pelo menos de se inclinar, né? Para frente ali, ele já agora já tem uma postura mais ereta e ganhou uma capa longa, né? Como um monarca ali. Né? Então aí agora o visual dele começa a ficar mais parecido com o atual. E o Dr. Destino ele volta várias vezes no mesmo ano. Né? Então ele realmente se torna, né, um dos principais vilões, um dos principais adversários do quarteto. Na edição 10, ele retorna novamente com outro plano, ele troca de corpo com o Reed Richards. E aí para quê? Né, para colocar o próprio Quarteto Fantástico, né, contra o seu líder. Né? Claro que depois o Reed consegue reverter isso. Em 73, no ano seguinte, né, o Dr. Destino volta mais uma vez, né, ele agora se tornou, né, o inimigo frequente do Quarteto Fantástico, em uma edição que também traz o Homem-Formiga, o Homem-Formiga original, o Hank Pym. Depois, né, no mesmo ano de 73, o Dr. Destino volta mais uma vez aqui. Então, assim, o Dr. Destino, assim, ele apareceu e se tornou um vilão, né, assim, da galeria do Quarteto Fantástico. Né? Mais uma vez em 73, né, na outra edição, o Dr. Destino sempre criando armadilhas, né, para o quarteto, né, que é interessante, assim, ele segue um estigma, né, de super vilão que cria armadilhas extremamente complicadas, né, em vez de assim, matar logo os seus adversários, não, ele cria, né, todo um aparato, né, que vai levá-los a algum momento à morte, mas no meio disso eles têm um tempo de conseguir descobrir uma fuga, um meio de fugir, de escapar daquilo. Né? Então é um estereótipo aí de super vilão. Né? O Dr. Destino também começa a se encontrar com outros personagens do universo Marvel. Né? Ele também aparece na revista do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man, número 5. É o momento ali que o Dr. Destino, ainda é uma das primeiras edições do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha já encontra o Dr. Destino, né, que apareceu de forma recente, no ano anterior à revista do Quarteto Fantástico. Aqui o Dr. Destino já está com a sua caracterização clássica. Né? Então ele já não usa mais aquela roupa da primeira história, que foi abandonada assim rapidamente. Agora está com a sua armadura. O Dr. Destino ele usa uma armadura, mas ele usa uma roupa por cima da armadura, uma roupa assim, meio medieval, né? Que assim, remete à sua condição assim, também de monarca, né? Que ele é o monarca da Lativéria do seu país. E, né, coroando esse papel de grande vilão do quarteto, né, o Dr. Destino chega até a edição anual do Quarteto Fantástico, né, lançado em 1964. Isso aqui para dizer que esse aqui realmente é o grande vilão do quarteto. E aí é revelada a origem dele, na verdade assim, vão recontar a história que o Reed contou, acrescentando mais detalhes para saber como que ele se transformou no Dr. Destino, né? E porque assim, ele nunca tira a máscara dele, né? Porque ele tem cicatrizes no rosto, a gente nunca vê a face do Dr. Destino. Essa é uma questão aqui do universo Marvel. Ninguém, né, assim, nenhum desenhista, né, mostra a face do Dr. Destino depois daquele sofre acidente, porque assim, a face dele está deformada. O Dr. Destino também ele encontra os Vingadores, e em 65 ele aparece na revista The Avengers, número 25, enfrentando a formação dos amigos do Capitão América, que o Capitão América ele retornou nos anos 60, 74, fez parte dos Vingadores, mas aí a formação original acabou saindo,
E aí entraram novos integrantes, o Gavião Arqueiro, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. E aí esse quarteto, né, ele formou os Vingadores por algum tempo, né, com o Capitão América como líder. Em 66, o Doutor Destino aparece mais uma vez nas histórias do Quarteto Fantástico, dessa vez numa sequência, né, de histórias em que ele rouba os poderes do surfista prateado e começa a ameaçar a Terra. Aí é uma história que dá um pouco de trabalho, né, para o quarteto conseguir detê-lo e o surfista conseguir recuperar os seus poderes. Em 81, o Doutor Destino encontra os X-Men, né, uma formação que tem a Tempestade como líder. Né. A Tempestade ela foi tentar resgatar o vilão Arcade, que foi sequestrado pelo Doutor Destino, né, para conseguir libertar familiares dos X-Men que foram sequestrados pela capanga do Arcade. Então ela quer que os X-Men vão lá libertar o seu chefe. A Tempestade tenta fazer isso, mas eles são derrotados pelo Doutor Destino. A Tempestade é aprisionada. O Doutor Destino cobre o corpo dela de cromo, né? Transforma ela numa estátua. Aprisiona cada X-Men numa armadilha também bem elaborada, como ele geralmente faz ali, para que eles não consigam escapar. Mas os X-Men escapam um por um. E depois a Tempestade é libertada. E ela, como ela tem claustrofobia, aquele período que ela passou como estátua acabou deixando ela, assim, ela tem um surto quando ela desperta ali e ela quer destruir tudo, né? E ela é salva ali, assim, por pouco, né? Quando os X-Men dizem que ela, assim, se ela seguir por aquele caminho ela vai se transformar numa fênix, né? Também acabar destruindo sua própria vida. Mas a história, né, estranhamente acaba com, apesar de tudo isso aí, né, o Doutor Destino e a Tempestade, né, eles parecem que têm uma certa quedinha um pelo outro ali. Até a questão, né, dessa capa aqui, com o Doutor Destino segurando a Tempestade desse jeito, né, mostra que ele acabou também sentindo uma atração por ela. O Doutor Destino também tem um encontro assim, espetacular em 81 com o Homem de Ferro. Né. Eles acabam ambos viajando no tempo até o passado. O Doutor Destino e o Homem de Ferro vão parar na corte do Rei Arthur, né? E aí em algum momento, né, também o Doutor Destino passa por lá da Fada Morgana. Fada Morgana que aparece também na história da Mulher-Aranha. Você pode dar uma olhada na série dela, a gente tem uns vídeos sobre isso aí, né? E é uma história épica, né? Ela teve uma sequência depois que foi muito ruim, né? Não teve a mesma qualidade, mas esse encontro aqui foi espetacular. O Doutor Destino mostrou que é um grande vilão do universo Marvel na série Guerras Secretas, na qual ele tenta e consegue tomar o poder da criatura que os levou, né, para um planeta para guerrear heróis contra vilões, o Beyonder. O Doutor Destino, ele, usando a energia da nave do Galactus, ele consegue poder suficiente para enfrentar essa entidade Beyonder e ainda rouba os poderes dela. Isso acontece em 84. Né? E durante algum tempo o Doutor Destino vira um ser extremamente poderoso. Então esse é o Doutor Destino. Esse é o Doutor Destino. Mas nesse momento aqui na história da Cristal, o Doutor Destino ele foi destronado. Ele não é mais o monarca da Lativéria, porque houve uma revolução em seu país. E quem assumiu o trono foi o príncipe Zorba. Isso aconteceu na revista Fantastic Four número 200. Então existe um novo monarca na Lativéria, o príncipe Zorba. O Doutor Destino não é mais o chefe dessa nação. E aí, coincidência, né? As joias, né, da coroa da Lativéria vão ser expostas nas Nações Unidas, num evento da Unicef, que é o organismo que cuida da infância. E olha só, o empresário da Cristal fala para ela que ela vai cantar nesse evento. Né? Que coincidência, né? O Harry Osgood não só fala isso, como coloca um cuidador para a Cristal. Fala que tem um funcionário musculoso dele, o Lancelot Steele, agora vai ser o responsável por cuidar da Alison Blair nos seus shows. Ela não gosta muito disso, assim, à primeira vista
não vai com a cara do sujeito, desse Lancelot, mas fazer o quê, né? Enquanto isso, na Lativéria, né, um dos lacaios do Doutor Destino, né, carinha com capuz, o rosto a gente não vê, encurvado, ele chega para avisar o Doutor Destino que as joias, né, da Lativéria vão ser expostas. Né, o Doutor Destino, como sempre, ameaça esse seu servo, falando que ele interrompeu e a vida dele não vale nada, que ele pode ser morto ali. Mas o servo diz que entre as joias, uma delas é a joia, a Pedra de Merlin. Quando o Doutor Destino fica sabendo disso, aí o seu interesse aparece, o seu interesse cresce. Aí nós somos levados, né, para os bastidores do show da Unicef. E aí o Lancelot está impaciente, né, vai ver porque a Alyson está demorando tanto. Né, e ela fala que ela está ali, né, fazendo a sua maquiagem, né, e arrumando seu cabelo. Né. E aí ele fecha a porta, cita um trecho de uma poesia. Né, e aí a Alyson, quando ela ouve isso, ela acha que aquele cara ali, né, debaixo daqueles músculos, parece que tem uma alma sensível. Bem, o Lancelot tem o azar de acabar no corredor descobrindo que tem uns caras mal encarados que atacaram lá uma equipe ali do show, e ele é o próximo ali a ser atacado. Quando a Alyson ouve os gritos, ela já pega o seu gravadorzinho de som ali, seu aparelhinho de som, coloca os seus patins e parte pelo corredor. Então aqueles capangas ali estão descendo o cacete no Lancelot, e aí a Cristal aparece, já usando seus poderes ali de conversão de som em luz, né, com seus patins, e já derruba aqueles capangas. E aí começa ali uma luta, né, em que ela vai dando cabo de um por um, patinando e lançando seus raios luminosos. Depois de ver que o Lancelot está bem, ela segue para procurar os demais membros daquele grupo. Né? Na verdade, esses caras estão sendo liderados por um funcionário da Lativéria, né? que quer aproveitar o evento para ele mesmo ficar com as joias. Só que esse funcionário, o Dr. Arturo Frazen, ele é surpreendido por outra pessoa que também veio ali do local atrás dessas joias. Né? E você deve saber quem que é. O carinha que lança um raio, né, contra o Frazen e os seus capangas. A Cristal continua no caminho, encontrando capangas do Dr. Frazen. Né, ela dá cabo dele até chegar ao local onde estão as joias. E aí ela é surpreendida ao ser atingida por um raio pelas costas, que a derruba. E aí quando ela se volta, o que ela vê? O Doutor Destino. Esse quadro de página inteira assim, ficou muito bom, né? Um negócio espetacular, mas é claro que é exagerado, assim, né? O Dr. Destino chega com essa risada de super vilão, eu joguei um raio numa mulher, numa artista maquiada, derrubei ela, né? Não faz muito sentido, assim, né? O Dr. Destino ter essa reação exagerada aqui. Mas, assim, né, ficou uma pose assim, interessante assim, pro super vilão. Né? Um negócio meio épico aqui. Aí, em seguida, o Dr. Destino estende a sua mão para levantar a Cristal, falando que ele não tem nenhum interesse em machucar nenhum civil ali, que ele só veio pegar as joias. Aí ele conta assim, rapidamente a história ali, que a gente já sabe, né? Ele mandou o Quarteto Fantástico para conseguir essas joias no passado, eles enganaram ele, mas ele foi atrás delas de outra forma. Né? Foi por isso que ele voltou no tempo, naquela história com o Homem de Ferro, né? Para conseguir as joias que ele estava procurando, que ele não conseguiu da primeira vez. E aí ele fala que tem mais de uma joia daquela, e se ele tiver todas, ele terá o poder absoluto. E a Cristal diz que não vai deixar isso acontecer. E aí eles começam uma luta. Né? Começa uma luta, a Cristal inicialmente ela usa os seus poderes aproveitando que tem bastante vidro naquele local, né?
e aí ela consegue fazer os seus raios refletirem e atingirem o Doutor Destino, mas o Doutor Destino tem vários recursos da sua armadura e ele dá um choque ali, ele eletrocuta a Cristal, desacordando. E aí, além de levar as joias, ele ainda pega e leva a Cristal, né? Qual que é o interesse em levá-la, né? Não sabemos ainda, né? Mas vamos descobrir isso na próxima edição. Então é isso, continue assistindo nossos vídeos aqui, curta, inscreva-se, ajude a gente a continuar publicando.